Bom, continuando aqui, a gente vai criar agora a abertura das nossas portas, né? Como é que a gente vai fazer isso? Vocês vão ver que a gente vai criar uma porta simples, né, por enquanto, né, uma porta simplificada, onde basicamente a gente só vai ter o vão da porta, né? A gente vai ter o vão da porta, a porta e o arco, tá? Porque na verdade, teoricamente, ainda a gente teria ainda batente da porta, guarnições da porta, né? Então, como é um projeto básico ainda, a gente vai criar de uma maneira mais simplificada, onde só tem a folha da porta e o arco de varredura da porta aqui, né? Tá. Então, voltando aqui para o nosso desenho, como é que a gente vai fazer isso? Basicamente, do mesmo jeito que a gente fez até agora, né, com um comando mais simples, como trim e offset, a gente vai fazer da seguinte forma, ó. Essas nossas portas aqui, dos quartos, tem 80. A porta do banheiro tem 60 e a porta de entrada, né, as portas externas aqui de entrada e da lavanderia tem 1 metro, tá? Então, eu vou abrir o buraco da porta aqui da seguinte maneira, ó. Vou lá, offset. Vamos fazer primeiro a boneca aqui atrás da porta, né? A boneca que é este trechinho aqui, ó, atrás da porta, onde basicamente serve para a gente poder abrir a porta, tem um espaço aqui para acomodar a maçaneta, né, e para colocar a guarnição, colocar os batentes e tudo, né. Então, nesse nosso caso aqui, a nossa boneca tem 10 centímetros. Então, vou lá, offset, ponto 1, que é o tamanho da nossa boneca. Então, eu vou clicar nessa linha aqui e vou copiar para cima. Tá, ó. Vou dar um Enter para sair aqui. Agora eu vou dar um offset de 80, que é o tamanho da nossa porta aqui. Vamos lá, ou pelo teclado agora. Offset, o, Enter. Vamos lá, ponto 8, que é o tamanho do buraco da nossa porta. Olha lá. Offset para cima, clico para o lado que eu quero copiar e clico. Né? Abrir aqui, Enter para sair. Tá? Agora eu vou cortar esse trecho aqui. Né? Ó. Trim, TR no teclado, Enter. Olha lá, clico na linha, confirmo e corto os trechos que eu quero cortar. Tá? Olha lá, trim, clico nas duas linhas aqui, né, ó, e confirmo e clico nos trechos que eu quero cortar, certo? Ó, abri o buraco da porta aqui, tá? Então eu vou fazer isso para todas as portas, tá? Para a porta do banho, dos quartos, do banheiro, dos dormitórios, né? Então lá, offset, ponto 1, clico na linha, clico para cima, confirmo. Offset, pontos 8, clico na linha, clico aqui para cima, tá? Agora eu vou fazer um pouquinho diferente, ó. Vou entrar no trim aqui, ó, TR de trim, vou dar um Enter. Só que ao invés de selecionar só uma linha, eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar todas aqui, ó, com a minha janela verde, que ela seleciona tudo que ela passa por cima, né, ó. Então, cliquei aqui, né, ó. Então vocês vão ver que como eu selecionei vários objetos, eu vou ter o quê? Esta minha linha aqui, ó, esta linha vai cortar este trecho e este trecho, certo? Agora, como eu selecionei essas duas linhas aqui, ó, selecionei esta linha e esta linha aqui, essas dois trechos de linha vão me cortar esses trechos de linha na parte central. Tá vendo? Então, como eu selecionei tudo de uma vez, eu vou cortar tudo de uma vez, né? Então, ó lá, Enter. Aí, ó lá. Com a janela verde mesmo, ó, seleciono aqui, ó, clico aqui. E com a janela verde, ó, seleciono aqui e clico aqui. Tá vendo? Então a janela verde aí que tem nossa Crossing Window tem mais funcionalidades do que a gente só selecionar alguns objetos ao mesmo tempo. Ele pode cortar vários objetos ao mesmo tempo, né? Então vamos lá. Ponto 1, lá. Clico aqui, clico para cá, offset, ponto 6, clico aqui, clico para cá. Vou fazer a mesma coisa agora, né? Olha lá. Trim, teclado, TR Enter. Olha lá, seleciono todo mundo, confirmo, corto e corto. Certo? Vamos fazer uma outra porta aqui, só para mostrar como eu fiz. Vamos lá. Offset, ponto 1, que é a boneca, clico na linha, clico para baixo. Offset, ponto 8, clico na linha, clico para baixo, né? Olha lá. Então, vamos lá, trim, pelo ícone agora. Trim, olha lá. Seleciono todo mundo com a janela verde, confirmo. Olha lá. Corto esses dois aqui e depois eu venho aqui e corto esse aqui no meio. Tá? Vamos abrir do banheiro agora aqui. Agora eu vou fazer todas, tá? Ponto 1, aqui, ó. Clico para baixo, ponto 6, clico na linha, clico para baixo. Ó, trim, seleciono, confirmo, corto e corto. Tá?
Vamos abrir aqui, ó. Tem a porta da cozinha e tem a porta do corredor, né? Então vamos abrir todas as portas aqui, ó. Voltando aqui na planta, né, ó. Porta do banheiro, porta do corredor, cozinha. Depois vou ter porta de entrada e a porta da lavanderia, né? Então tá lá. Então, vou fazer aqui do corredor, ó. Offset ponto 1. Ó, clico aqui para o lado. Offset ponto 8. Clico na linha. Clico para o lado. Olha lá, trim. Seleciono todo mundo e corto, certo? Mesma coisa aqui embaixo, ó, offset ponto 1, lá para baixo, offset ponto 8, clico na linha, clico para baixo, ó lá, trim, seleciono todo mundo, confirmo, ó lá, corto aqui e corto aqui no meio, confirmo para sair, certo? Já abri todos os buracos aí, né? Ó, aqui é a lavanderia. Então eu tenho que tirar aqui, ó, essa parede. Ó, tá vendo que na lavanderia não tem parede? É só uma linha? Então vamos lá, ó. Trim, clico aqui e corto. Certo? Agora eu vou abrir a porta da cozinha. Ó. Offset, ponto 1. Lá. Clico na linha, offset 1 metro. Clico na linha, clico para o lado. Trim, olha lá, seleciono todo mundo, corto aqui, né? Acho que agora só falta a porta de entrada, né? Ó, offset ponto 1, clico na linha, clico para cá. Offset ponto 8, não, aqui é 1 metro. 1 metro, clico na linha, clico para cá. Então lá, trim, lá, seleciono, confirmo e apago. Certo? Então, ó, já tenho aqui todo o meu desenho feito, né? Deixa eu só salvar aqui meu desenho para a gente não perder. Vou vir aqui, ó, clico aqui no A, lá, Save As. Vou procurar aqui, vou salvar aqui no meu desktop, né? Aqui, ó, planta geral. Deixa eu ver aqui, personal e tech. Então, vou colocar aqui, ó, tem uma parte aqui de vídeos. Então, salvar aqui na iTech mesmo, tá? Bom, feito isso, ó, já cortei aqui todas as minhas paredes, tá? Então agora eu vou criar minha porta. Como é que a gente vai criar a porta? A gente vai criar a porta da seguinte maneira, né? Eu vou primeiro usar o retângulo, que ele está aqui, ó, certo? Ou simplesmente aqui, ó, REC no teclado, ó, aparece aqui, retângulo, retang, né? Então, posso clicar aqui diretamente, não, se eu clicar e expandir, ele aparece um polígono aqui também, tá vendo? Ó? Vamos lá, retângulo, né? Então, a gente vai aparecer essa parte aqui, ó, esse endpoint, tá vendo? Os comandos de precisão que eu vou explicar logo na sequência. Então, vamos pelo menos deixar ele habilitado aqui, né? Vamos utilizar ele, tá? Se ele não estiver aparecendo o símbolo aí do endpoint, aperta o F3 no teclado, ó, que ele vai aparecer aqui, ó, snap off, tá vendo? Ó? Se eu apertar o F3 novamente, olha lá, o snap on. E aí eu consigo pegar com precisão o pontinho final da minha linha aqui, tá? Então, como é que a gente vai criar a nossa porta, ó? Eu vou vir aqui no retângulo, olha lá, endpoint, clico e vou esticar aqui, ó, tá vendo? Agora, a gente vai trabalhar com um negócio que se chama coordenada relativa, tá? Como é que funciona a coordenada relativa? Tá vendo esses dois campos aqui, ó, do lado do mouse? Se ele não tiver habilitado, a gente consegue fazer da mesma forma, tá? Eu já mostro como. Então, aqui eu vou ter o quê? Aqui é minha coordenada x, tá? E aqui é minha coordenada y, tudo bem? Então, as medidas que eu colocar vai ser o quanto ele cresce em x e o quanto ele vai crescer em y, né? Então, aqui, ó, se a gente olhar o nosso eixo, todos os objetos que crescem nesse sentido vão crescer em x, e os objetos que crescem nesse sentido aqui vão crescer em y, né? Então, x ele cresce horizontalmente aqui, né? E o y ele cresce para cima, né? Verticalmente. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai digitar as medidas da nossa porta. Eu vou colocar um arroba aqui na frente, que é basicamente para falar assim, ó, a partir deste ponto aqui que eu cliquei, eu quero andar
tantas medidas em x e tantas medidas em y, tá? Então, como a gente vai funcionar aqui, ó? Vou colocar aqui, ó, 0,8 é o que eu quero andar em x, tá? Que é o tamanho da minha porta. Daí eu dou vírgula. E a minha porta vai ter uma espessura de 4 centímetros, então vai ser 0,04, que é a parte para cima. Então lá, medida em x, que é o comprimento da minha porta, e medida em y, que é para cima, que é a espessura da minha porta. Aí eu vou dar um Enter. Olha lá. Aí ele criou a minha porta aqui, tá vendo? 0,8 em x e 0,04 em y, certo? É o tamanho da minha porta. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que agora eu vou fazer pelo teclado. Ó. REC. Olha lá. Clico aqui, puxo. Olha lá. Agora, se vocês olharem aqui, estão vendo que eu estou crescendo contra o eixo X? Ó. Então, como eu estou indo para cá no eixo X, então aqui aparece negativo, tá vendo? Ó? Então, menos. Então, se eu quero voltar no eixo X, é menos. Então, vamos lá. Arroba menos 0,8, 0,04. Menos 0,8 que é para voltar em X e 0,04 que é para crescer em Y. Olha lá, Enter. Olha lá, criei minha porta aqui. Tá? Agora eu vou fazer isso para todas as portas. Olha lá, REC. Só que a porta do banheiro é 0,6. Então, 0,6 cresce em x, 0,04, que é a espessura da minha porta em y. Olha lá. Certo? Agora eu vou criar aqui também, né? Ó. Esse aqui, vocês vão ver que é um pouquinho diferente. Ó. Ele cresce a favor de x, 0,8, mas a espessura da porta é para baixo, que eu tenho que descer ele, né? Então é menos 0,04, ó, que a espessura vai estar indo contra o eixo y, né? Olha lá. Do banheiro, olha lá. Aqui ele vai ser arroba, ele cresce contrário ao eixo x, 0,6, né? Ó, 0,6 menos x, 0,6, e a espessura também cresce para baixo, menos 0,04. Ó, tá vendo? Bom, criei as portas aqui do corredor, eu vou agora criar a minha porta aqui porta dos quartos, perdão, e aqui eu vou criar a porta do corredor. Então, ó lá, porta do corredor, REC. Clico aqui e puxo. Ó. Se a gente colocar aqui, ó, a gente já dá um preview mais ou menos, tá vendo? Ó? Então, eu vou ter que colocar primeiro agora ó, a espessura da minha porta, que cresce em x, né? No caso, contrário ao eixo x, e o comprimento da minha porta, que é para cima, em y agora. Agora inverteu, né? Que minha porta está de pé. Então, lá, arroba, lá, opa, arroba, nesse caso aqui ó, vai ser menos 0,04, que é a espessura da porta, e o tamanho da minha porta, que é 0,8, que ele cresce a favor. Olha lá. Tudo bem? Vou criar aqui agora da minha cozinha. Olha lá. Arroba, menos 0,8, menos, vírgula, né? Menos 0,04. Olha lá. Criar da área de serviço, que é 1 metro essa, né? Ó. Aqui. Então, lá. Espessura da porta, 0,04 a favor do eixo X, vírgula, menos 1 metro para baixo, que é contra o eixo Y, que é o tamanho da minha porta. E aí eu vou ter a porta de entrada aqui, que é, olha lá, mesma coisa, né? Ó, arroba, espessura da porta menos 0,04, que é em X, e o comprimento da minha porta, que é 1, né? Que é a altura da minha porta. Olha lá. Criei todas as minhas folhas de porta, certo? Clique no botão do meio, ele vai aqui e centraliza. Agora, a gente vai criar o arco das portas, tá? Como que a gente vai criar o arco das portas? Vamos lá. Depois eu vou dar uma parada aqui, né? Depois que a gente puder, já tiver criado tudo as portas, a gente pode vir aqui e dar uma limpada nesse miolo aqui, né? Ó, com trim, né? Ó. Aí a gente deixa mais bonitinho, tá vendo? Então aqui, ó, como que ele vai criar o arco da porta? O arco, ele tá aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu só deixar aqui, ó. Nosso arco tá aqui, certo? Se a gente clicar na setinha aqui embaixo, ele vai me dar várias opções de arco, né? Ó, cliquei na seta, ó. Tem várias opções de arco aqui, ó. Tudo bem? Nesse nosso caso aqui em específico, a gente vai ter o quê? Todos os arcos das portas, né? Baseado na sequência de comandos que ele executa, né? Então, por exemplo, ó, se eu entrar aqui só no comando A de arc, tá vendo? Ó? Vou dar um Enter.
Então ele vai aparecer, ó, especifique o ponto de início do arco ou clique no centro do arco. Então vamos pegar ponto de início, né? Olha lá, especifique o segundo ponto ou o centro ou o fim, tá vendo? Então na verdade, eu vou tirar o F8 aqui, ó, para ele ficar o ângulo que eu quiser. Então se eu especificar o segundo ponto, olha lá, ele vai abrir meu arco. Ele fala assim, ó, especifique o ponto final. Então esse aqui é um arco de 3 pontos, né? Se você olhar. E aí ele define o raio aqui sozinho, né? Que é esse pontinho azul aqui. Então se a gente clicar aqui na lista, ó, esse é o primeiro que a gente fez aqui, arco de 3 pontos, tá? Então vou apagar aqui. O segundo vocês vão ver que é, ó, início, centro, fim, início, centro, ângulo, início, centro e a corda, né? Ó. Então se eu pegar lá, arco, início, ó lá, centro, aí eu vou clicar no centro. E aí ele me pergunta lá, ângulo. Olha lá, o ângulo vai se dar sempre no sentido anti-horário, tá vendo? Olha lá, no sentido anti-horário, eu dei o início, o centro e agora eu vou dar o ângulo, tá vendo? E aí eu posso colocar o ângulo que eu quiser aqui, tá? Só que vocês estão vendo ali ó, o ângulo, ó, 10, 30, tá? Então lá. Esses comandos aqui, ele tem um empecilho de que ele sempre cria no sentido anti-horário. Então, ele vai criar um problema para a gente aqui, às vezes, dependendo do ponto que a gente clica. Então, a gente vai ter que pensar se a gente vai iniciar num ponto, terminar no outro, tá? Então, aqui ele vai te dar todas as sequências, ó. Início, centro, fim, início, centro, ângulo, início, centro, corda. Depois, aqui nesse segundo menu, eu tenho início, fim, ângulo, início, fim, direção, início, fim, raio. E nesse terceiro eu vou ter, começar pelo centro, ó. Centro, início, fim, centro, início, ângulo e centro, início, corda. Ou um ponto contínuo aqui, que a gente clica dois pontos, ele cria o nosso arco, tá? No nosso caso das portas, a gente poderia criar com qualquer um deles, né? Mas o início, fim e direção, ele é o mais simples para a gente poder criar e de uma forma sem a gente precisar sempre pensar onde é o ponto de início ou o ponto de fim, né? Então eu vou pegar aqui, ó. Depois a gente pode testar todos os outros arcos aí, né? Então, ó, início, fim e direção. Olha lá. Vou pegar aqui, ó, endpoint apareceu, ó, início, fim, que é o ponto, ó, e a direção, ó. Tá vendo a direção? Então eu posso colocar qualquer direção que eu quiser aqui, né? Então eu vou ligar o F8, olha lá. Cliquei o F8 aqui, ó, ele ficou reto. Então, ó, eu vou ter alguns tipos de, né, de criação de arco. Então, eu vou direcionar para o lado que eu quero e clico, certo? Agora ele já ficou aqui ó, no ícone, tá vendo? Ó, início, fim e direção. Eu só venho, clico aqui, ó lá, endpoint, endpoint e a direção, né? Olha lá, de novo, endpoint, endpoint e a direção, tá vendo? Então vamos lá, endpoint, endpoint, aqui está no intersection, né? Endpoint e direção. Não pode esquecer do comando de precisão, tá? Olha lá, point, endpoint, precisão, direção. Vou fazer aqui a mesma coisa, né? Ó, aqui, endpoint, endpoint, direção, olha lá, endpoint, endpoint, direção, endpoint, endpoint, direção. Esse aqui eu não estou usando o comando, porque se eu for usar o comando, eu tenho que dar toda a sequência de comando, tá? Então, por isso que eu estou pegando aqui, ó, do menu já direto, ó, porque aí eu não preciso executar toda essa sequência de clicar no início, no fim e depois na direção, tá? Aí, ó, rapidinho a gente já criou todos os arcos de porta aqui, tá? Então, basicamente, a gente já tem as nossas portas criadas. Tudo bem?